em nome de Jesus. Estenda suas mãos e fala para Deus. Fala comigo, Senhor, nessa noite. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Já podemos sentir a tua glória neste lugar. O céu foi aberto aqui neste lugar. E podemos sentir, Senhor, a tua presença em nosso meio. E neste momento, Pai, te orando na tua vida. Deus, aquilo que o Senhor já ministrou o coração dela. Fala, Pai, conosco, Senhor, nesta noite, por cada uma de nós, Senhor. Que nós possamos sair daqui transbordando da unção, da tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Jesus, capacite a tua filha, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, nesta noite, Deus. Conforme o teu querer, Senhor. Conforme a tua vontade, Pai. Não que nós queremos ouvir, Jesus, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, que nós possamos receber, porque vem de ti, porque a tua palavra vem de ti, Senhor. O capacite no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, eu não sei se tem algum disponível aí, mas por enquanto eu estou vendo mulheres aqui embaixo, acho que só 2 lá em cima. Tá ótimo, obrigada. Eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade de estar aqui para juntos comermos, nos alimentarmos de uma porção da palavra do Senhor. Livro de Ruth é o tema proposto. Livro de Ruth. É Deus que faz, Deus que fala, Deus que age. A gente já sai daqui sentindo a presença de Deus. Ninguém pode dizer nessa noite de eu saí daqui e não consegui. Porque aquilo que Deus fez aqui nessa noite, através do louvor, através da vida da irmã Neca, a gente já pode sentir a presença do Senhor. E é tão bom quando o Espírito de Deus tem liberdade tal no nosso meio. Então é bom a gente sentir que é Deus que faz, é Deus que trabalha da forma como Ele quer. Eu louvo a Deus. Eu já senti a unção, a presença do Senhor, a liberdade que o Espírito Santo tem em nosso meio. Amém? Amém. Glória a Deus. Livro de Ruth, no capítulo 3. No verso 11. É um livro romântico. É um livro romântico e é um livro de 4 capítulos. A gente pode chegar em casa e pode ler um por um, que é tremendo da parte de Deus. Livro de Ruth, o livro recebe o nome dela, Ruth, capítulo 3, verso 11, diz assim. Ainda ouço alguém folheando aí. A gente vai usar o livro de Ruth, possivelmente, vamos falar um pouco de Provérbios 31, da mulher virtuosa, que é um texto que é difícil ficar fora do dia de comemoração da mulher, né? Provérbios 31 e Atos, capítulo 1, verso 8 também. Todo mundo encontrou e diz amém? Amém. Todo mundo encontrou e diz amém? Amém. Todo mundo encontrou e diz amém. Amém. Aí ficou melhor. Glória a Deus. Capítulo 3, verso 11. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aleluia, Deus. Se for um homem, Boaz, que falou para Ruth. Boaz falando para Ruth. Ruth, uma moabita. Ela não era uma judia. Não era do povo judeu, do povo de Israel. Né? É como dizer, não era cristã. Era uma gentil, um povo ímpio, antes de vir para o Senhor, digamos assim. Né?
Então, antigamente, no Antigo Testamento, quem não era judeu era considerado gentio. E Ruth era de Moabe. Moabe era um país inimigo de Israel, que tinha enfrentado algumas lutas contra Israel. E vou dizer mais para as irmãs, Moabe é a linhagem da filha de Ló. A filha de Ló teve relações sexuais com o próprio pai e surgiram daí os moabitas e os amonitas. Os moabitas são os descendentes da filha mais velha de Ló. E os amonitas, descendentes da filha caçula de Ló. Infelizmente. Então, Ruth, ela veio desse povo, da linhagem de Saí, da linhagem dos moabitas, descendente da filha mais velha de Ló, que infelizmente teve relações sexuais com seu pai. Então, assim, irmãos, é uma história bem interessante. E se a gente fosse se comparar um povo, nós nos assemelharíamos ou poderíamos estar mais bem identificados com a descendência de Boaz, que foi Raabe, a prostituta, descendente de Boaz é descendente de Raabe, ou de Ruth, a moabita, né? Aqui, quem é judeu de nação, quem é judeu de sangue, de descendência, alguém aqui é judeu? Nós somos brasileiros, gentios no início, mas tem uma palavra do Senhor que diz que judeu não é judeu do sangue. Ele está falando de uma linhagem espiritual. Então hoje nós somos cristãos. O Senhor nos adotou como filhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma misericórdia de Deus que foi sobre a vida de Raabe, sobre a vida de Ruth, a moabita, essa mesma misericórdia, essa mesma graça nos alcançou de forma tal. Louvado seja Deus. Boaz, considerado judeu, ele reconheceu em Ruth uma mulher virtuosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiz aqui uma pesca. Aqui, irmãs. Mulher virtuosa. Uma mulher de valor, de caráter nobre. Ela é elogiada por suas qualidades morais, habilidades e dedicação a Deus, a família e a comunidade ou a sociedade. Então ela é conhecida por sua habilidade, mas primeiro por seu caráter e sua dedicação. Eu pontuei aqui a Deus, a família e a sociedade, necessariamente nessa ordem. Então, para nós cristãos, uma mulher virtuosa, ou o significado de ser virtuosa é amplo. E Ruth recebeu esse título. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse para as irmãs, a gente também vai ler Atos capítulo 1. E eu não vou esperar, só quem for bem rápida aí. Atos capítulo 1, verso 8, diz a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A graça de Deus, o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo sobre Jerusalém, Judeia, Samaria, Brasil, Estados Unidos, China, Índia, África, até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, tratando com caráter de
Pedro, o judeu Pedro, conhecido discípulo Pedro, o Senhor tratando com Pedro no livro de Atos, capítulo 10, o Senhor dá uma visão a Pedro de um lençol cheio de animais que descia à terra, e uma voz do céu Pedro ouvia dizendo: mata e come. E ele disse: de forma nenhuma vou comer coisa comum ou imunda. Por 3 vezes isso aconteceu, e Pedro entendeu que tinha que ir na casa de um gentio chamado Cornélio. E quando chega na casa de Cornélio, Pedro tem a revelação completa em seu coração, quando ele vê Cornélio e toda a sua família sendo cheio do Espírito Santo. Aí Pedro diz: agora eu tenho por certo que Deus não faz acepção de pessoas. O povo de Israel é para nós modelo, é para nós figura, é para nós exemplo daquilo que Deus quer fazer com toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor já olhava o coração, olhava o caráter, sabia o que tem dentro. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que a gente leu no livro de Ruth é uma passagem muito linda. É muito linda, é linda demais. Uma mulher com um nome tão pequeno, mas uma mulher tão forte. E é uma fortaleza que vem na contramão da fortaleza do mundo. O mundo tem pregado, tem dito aí, e eu sou mulher, eu posso falar disso de forma, ainda estou podendo falar de forma livre. O mundo vem na contramão. O mundo vem dizendo que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser como um homem, né? Que a gente tem que ser rebelde, que a gente não pode chorar, porque isso é símbolo de fraqueza, que a gente não pode ser humilde, que isso é símbolo de fraqueza, que a gente não pode pedir perdão, que isso é símbolo de fraqueza. O mundo vem com tanto lixo, e muitas mulheres, infelizmente, têm sido afetadas, têm sido contaminadas, bombardeadas. E se a gente não tiver vigilância, se a gente não tiver em Cristo, essas coisas, essa filosofia deste mundo vem nos atingir. E aí a gente vê nos últimos dias uma geração, infelizmente, adoecida. E eu digo para as irmãs, isso eu sei que é palpável para todo mundo aqui, da mais novinha, da mais pequenininha, a mais idosa, infelizmente tem sido afetada com essa filosofia louca do mundo aí. Então a palavra de Deus acerca de poder, ela vem sarando, vem trazendo cura, vem derrubando grilhões, derrubando montanhas, derrubando pedra de curral novo e trazendo cura para a gente, trazendo saúde para a gente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que é uma mulher virtuosa nos parâmetros bíblicos, no coração de Deus? Mulher é diferente de homem, gente. Se homem ele age de forma mais racional, vamos dizer que a gente, se fôssemos um órgão do corpo humano, seríamos coração, gente. Não tem para onde correr. Seríamos coração. Isso porque Deus nos fez assim, é lindo. E é lindo. Mulher intensa. Mulher intensa. Mulher, ela se joga, ela se entrega, ela se derrama. A adoração feita por uma mulher a Jesus, o texto diz que uma mulher derramou um perfume muito caro, caríssimo. Mulher não tem negócio de muita mesquinhez, não. Mulher se joga. Talvez se fosse um homem tivesse calculado muito o valor daquele perfume e mulher, não, peraí, é meu mestre, é meu Jesus, é esse perfume. E ela se joga. Mulher assim, nós somos assim. Nós somos assim.
gente. A gente gosta de estar com o cabelo bonito, de estar com o cabelo arrumado, a gente gosta de se arrumar, de se vestir, né? A gente gosta de elogio. Não tem um dia do homem, por que será que tem um dia da mulher? Pode ter um dia do homem, mas não é comemorado como o homem está lindo de flores. Porque a gente é assim. A gente gosta do dia da mulher, quando for arrumar. A gente gosta disso. Deus nos fez diferente, isso é lindo. Deus nos fez assim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos fez assim. E quem disse que humildade é sinônimo de fraqueza? Muito pelo contrário. Uma irmã outro dia ministrando no curso de criança, uma irmã amiga, e ela teve a oportunidade, e eu peguei aquilo no meu coração e falei, Deus, obrigado. Porque eu me gabava que quando dava aula para a criança nunca. Eu não dou muita ousadia, eu fico com ele assim, aqui, mas eu fico assim, segura, para ele não pisar tanto na bola e eu não conseguir o controle de classe. Eu dizendo para ela antes, né? E a irmã contou um testemunho que uma criança, um menino, chegou na sala já desregulado. Criança que tem problemas especiais, cuidados especiais. Já chegou desregulado na sala e ele estava bem agressivo. E ela disse que ele começou a cuspir. Aí ela disse que quando ela aproximou, abaixou para falar com ele, aí sim, que ele começou a cuspiu no rosto dela. Cuspiu bastante no rosto. E ela disse que depois que aquela criança cuspiu ela abraçou mais a criança. E ele, depois que ela abraçou, ele começou a chorar. Ela disse que chorou e se acalmou. Ela disse que foi e se limpou. E ela dizia assim, eu naquele dia consegui entender ou baixar e deixar ser cuspida, porque eu sei quem eu sou em Cristo. É uma coisa linda. E Deus falou muito forte no meu coração. E Deus falou comigo. Não tirou um pedaço nela. É alguém que tem muito equilíbrio emocional. Seu diferencial nesse mundo de dizer, me cuspiu, mas não mudou, porque eu sou em Cristo. Amém. Quem disse que essa virtude, humildade, é sinônimo de fraqueza? É preciso ser muito forte, ter muita coragem para reconhecer culpa, para pedir perdão. Temos que ter coragem, não é para qualquer um não. A arrogância, chutar o balde, não ter domínio próprio, não ter controle sobre si, ser rebelde, não está fazendo nada demais. Qualquer louco faz isso, gente. Qualquer transtornado, pessoa sem noção faz isso. Difícil é termos domínio próprio. Difícil é sermos humildes. Ser obediente, isso aí é difícil. Ter compaixão, estar na pele de Ruth, que ganhou seu nome na Bíblia, na história, aí sim. A Bíblia diz que Noemi, a sogra de Ruth, tinha ido para Moabe porque em Jerusalém, em Belém, casa de pão, o pão estava faltando. E aí ela resolveu, com a sua família, ir para Moabe. E quando chegou lá em Moabe, o seu esposo faleceu. 10 anos depois, os seus 2 filhos. Só que antes, os filhos se casaram e um tinha uma esposa que se chamava Orfa e outro uma esposa moabita que se chamava Ruth. E depois de 10 anos que o marido de Noemi havia morrido, seus 2 filhos também tinham morrido. É difícil, queridos, é difícil. Aí a gente lembra da história de Jó. Jó também tinha perdido tudo, mas a companheira de Jó, se boa não, mas estava ali do lado. Mas Noemi não.
Até o seu companheiro ela tinha perdido tudo. Ela tinha perdido o dinheiro, os bens, tinha perdido o esposo. É difícil para uma mulher não ter um companheiro, gente. É difícil para a mulher não ter um companheiro. A gente gosta. Deus fez a gente assim. Deus tirou a gente da costela, do lado de Adão. Deus fez a gente. Adão se sentiu só e Deus nos fez. A gente tem essa dependência emocional, essa dependência física, né? Do homem. E mesmo assim o homem também tem essa dependência. E o que é que está de errado nisso, gente? A gente se completa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que Noemi, a viúva Noemi, perdeu seu esposo e seus 2 filhos. Perdeu tudo. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E eu costumo dizer que para mulheres, quando a gente está no deserto, é incrível. Porque para homem pode ser um outro símbolo, mas para mulher, você no meio do deserto árido, daquele sol rachando e alguém te trazer flores. E Jesus faz assim com a gente. Aleluia. No deserto, Ele nos traz flores. E Ruth para Noemi era como um oásis. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra que Noemi soube que Jerusalém, que em Belém, voltou a ter pão. E ela disse: vou para minha terra, não tem mais o que fazer aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? E ela, no caminho, as suas 2 noras também foram seguindo Noemi. Noemi, uma mulher forte. E fortaleza, biblicamente falando, é uma mulher de testemunho. Boaz falou com Ruth: toda Belém sabe que és uma mulher virtuosa. Glória a Deus. És uma mulher de caráter. O testemunho de Ruth chega na frente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Noemi, a gente percebe, Noemi era uma sogra diferente. Porque as 2 noras foram atrás dela. Ela disse: vou embora. As noras não tinham mais por que ir atrás dela, junto dela. A mulher que não tinha dinheiro nenhum, não tinha mais marido, não tinha mais os 2 filhos, já estava idosa, não tinha por que ir. Não tinha vantagem nenhuma em seguir Noemi, humanamente falando. E o texto diz que essa mulher virtuosa, Noemi, tinha 2 seguidoras, Orfa e Ruth. Só que no caminho, Noemi, sendo uma mulher virtuosa, é a coisa mais linda. Ela vira para as 2 e diz: minhas filhas, voltem para o povo de vocês, eu não tenho nada mais para dar a vocês. E aí Orfa se convence, abraça Noemi, chora, e se ela chora é porque amava. Chora e retorna. E Ruth, ela é bem segura, louvado seja o nome do Senhor, bem segura daquilo que ela quer. Ruth é bem consciente, uma mulher de caráter, uma mulher de fibra, uma mulher de palavra. Ruth diz, o texto que a gente mais usa em casamento foi de uma nora para uma sogra: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde tu pousares, ali pousarei eu. E que me aconteça coisa pior, se onde tu morrer eu não quiser ser enterrada. Ela diz: é um negócio consciente, e eu estou disposta a ir e ser enterrada na tua terra contigo. É amor, é uma coisa mais linda, um vínculo de amizade. Mas antes disso, gente, a gente percebe o caráter de uma mulher virtuosa. O caráter de
Gente, Ruth usou de compaixão para com Noemi. E assim a gente vê caráter. Ruth não sabia do futuro. Ela não tinha história pronta como a gente tem hoje. Mas Ruth tinha caráter. Ela viu ali uma necessidade. Ela viu que Noemi precisava que ela usasse de compaixão. E assim ela fez. Ela não negou o próprio caráter. Louvado seja Deus. Orfa, diz o texto, voltou para o seu povo e o seu Deus. E Ruth foi com Noemi, para o povo de Noemi e o principal, para o único Deus. Aleluia. Para o único Deus. Glória a Deus. Irmãs, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que ninguém que deixar pai, mãe, irmão, casa, por amor a Jesus, que não receba um tanto mais. Então é certo que a história de Ruth seria essa, porque ela topou seguir Jesus. E se a gente comparar Moabe com o mundo, Orfa voltou para o mundo. Quando a coisa apertou demais, ela abandonou o Deus de Noemi e foi seguir os deuses do passado. E quando na caminhada para Belém, eu digo na caminhada para Jerusalém Celeste, para o nosso lar celestial, é uma caminhada igual a de Noemi e de Ruth. Não é uma caminhada cheia de facilidade, não. É uma caminhada árdua, queridos. É uma caminhada árdua. Mas vai fazer o quê? Vai ser como Orfa, seguir o exemplo de Orfa, mesmo chorando, sabendo que no aconchego dos braços de Noemi é o certo a se fazer, mas pensou em si, pensou nos desafios. Ela seria como alguém estranha no meio do povo de Israel, não seria bem-vinda ali, e desiste por conta das lutas, ou você persiste, segue o seu caráter e confia que Deus está vendo e que Deus há de lhe honrar. Amém. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ser forte, irmãos, é perseverar. Perseverar no que é certo fazer. Perseverar na decisão correta a ser tomada. E a decisão correta a ser tomada era ter compaixão de uma senhora idosa que perdeu o esposo, 2 filhos e não tinha mais ninguém. E seguiu Ruth esse caminho. Um caminho de perda. E o caminho do Evangelho é perder. Perder a arrogância, perder a prepotência, perder a petulância, perder a altivez que o mundo quer tanto implantar em nós, ganhar a humildade. A Bíblia diz o Senhor Jesus, ele dizendo para os seus discípulos: quem quiser ser o maior, que seja o que mais serve. A gente quer ser maior só pela vontade, mas isso aí não é ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico vem na contramão. Quem quiser ser o maior, que seja o que mais serve. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. E aí essa mulher chamada Ruth topa ir com Noemi para a terra de Noemi. E o texto bíblico diz que Ruth era assim, como o Espírito Santo de Deus bem usou nela. Uma mulher diligente. Não era uma mulher muito dormir, muito cochilar, muito sem o que fazer, muito celular, muito rede social, muito toa. Não. Ruth era diligente. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth tinha diligência. Na contramão da loucura desse mundo hoje. Que as nossas crianças não podem correr na praça, que é perigoso. Nossas crianças não podem extravasar o tanto de hormônio que tem no corpo para ser extravasado, porque está no tempo deles, na época deles. Então a gente diz não, que tem que proteger, porque esse mundo está tão cruel. E não saio com minha criança e jogo na praça para correr à vontade. E aí eu entrego um aparelhozinho, um quadrado, né? E aquela minha criança fica ali o dia todo. Minha criança está segura, está sob o meu olhar.
a criança viajando o mundo, comendo lixo e porcaria. Mas eu acho que aquilo ali está tudo bem. Isso não é diligência. Ruth, diz o texto, é uma mulher diligente. O texto bíblico diz que Ruth falou com sua sogra: eu vou após os campos, após os ceifadores, vou colher, trazer comida para a gente. Ruth não saiu com Noemi dizendo: ó, você vai acertar na loteria, não. Todos os olhares apontavam para você vai perder, você está perdendo. Essa decisão não é legal. Mas ela tomou a decisão que tinha o apoio de Deus. Ló olhou para a Campina Verde, para os matos verdejantes, para as facilidades, e Ló disse: eu vou para lá. Abraão: tudo bem, eu vou para cá. Deus ficou com Abraão, e o pouco com Deus sempre vai ser muito. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente precisa vigiar o nosso olhar. O nosso olhar. Deus vigia a porta dos meus olhos, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a fazer a escolha certa. Louvado seja Deus. E aí Ruth foi trabalhar para sustentar ela e a sogra. E diz o texto que aí a gente vê a mão de Deus, que enquanto ela debulhava, enquanto ela estava ali pegando o trigo e a cevada que caía, que sobejava, né? Ela passou por um campo e foi o campo de Boaz. E aí quando Boaz viu uma mulher diferente, eu penso que aí é todo o trabalhar de Deus. O Espírito Santo de Deus abriu os olhos de Boaz, e Boaz: quem é aquela mulher? E aí já deram o currículo de Ruth. Ah, não está sabendo? Toda a cidade comenta sobre ela, porque o feito de Ruth é admirável. É uma mulher que deixou seus parentes. Ela tinha pai e mãe, viu, irmãos? Vamos ler Ruth. Tinha pai e mãe. O servo diz, e Boaz confirma: eu soube que você deixou seu pai, deixou sua mãe, deixou seu povo, sua cidade e veio com sua sogra. Eu soube da compaixão que você tem. E aí, para ser um inimigo, né, que Moabe e os moabitas não se davam com os judeus, Ruth passou a ser a amada, a respeitada. Mulher de Deus, homem de Deus, o nosso caráter diz muito acerca de nós. E com o nosso caráter a gente pode entrar e sair. Louvado seja o nome do Senhor. E Ruth não temeu ir para esse lugar distante, para um povo que tinha eles como inimigo, porque Ruth sabia do caráter que tinha. E é assim. Ruth entrou e saiu. E onde Ruth entrar e sair, ela vai ser bem vista. Porque caráter está no nosso DNA, é a nossa marca. E precisa estar na marca de um cristão. Uma mulher cristã sem caráter, sem personalidade, irmãos, não cabe entre nós. Não é assim que é para acontecer com Israel. Em Israel não se acontece assim. Pelo menos não era para acontecer. E aí o texto diz que Ruth está lá catando espigas no terreno de Boaz. E Boaz pergunta sobre ela. E Ruth chega naquele dia muito contente, eu imagino, conversando com sua amiga, com sua sogra, e disse: olha, eu fui bem sucedida hoje. Um homem chamado Boaz me recebeu muito bem. Boaz deu ordem aos seus servos, ó, dá água para ela e deixa as espigas cair a mais, deixa ela colher. Facilita para ela. E Boaz chega para Ruth como um protetor, como um cavalheiro, como um homem deve ser, e diz para Ruth: olha, não vá mais colher espigas em outro campo não, fica por aqui mesmo. Porque era perigoso uma mulher sozinha na condição de Ruth, era perigoso. O texto bíblico vem dizer: para que você não seja molestada. E aí Ruth, né, começa a ficar com as servas de Boaz. Noemi chega para Ruth e diz:
Minha filha, depois que a saga, que a colheita tinha se findado, 7 meses de colheita, ou 7 semanas de colheita, menos de 2 meses, a colheita foi chegando ao fim. E agora, o que é que a gente vai comer? Aí Noemi aconselha, só chama Ruth de filha, é a coisa mais linda. Ô minha filha, tira essa roupa de luto, troca a roupa, se perfume, tome um banho. E aí, hoje eu soube que Boaz vai para a colheita, que o patrão vai para lá. Você vai fazer o seguinte, você vai observar ele e não vai se apresentar a ele. Você vai ficar ligada. Quando você perceber onde ele vai dormir, aí você vai, com cautela, desembrulhe os pés de Boaz, se deite nos pés dele, e quando ele perceber, você diz: lança o seu manto sobre mim, porque você é meu parente. Havia uma lei em Israel, que quando uma mulher casada e o esposo morresse, ela ficasse viúva, a família tinha que amparar aquela mulher. Se tivesse um homem solteiro que fosse o parente mais próximo, tinha que casar-se com aquela mulher. E Ruth, era a esposa do filho de Noemi, e Boaz era parente de Ruth, de Noemi. Então ele tinha que amparar Ruth. E assim Ruth fez. Olha que livro romântico. O texto bíblico diz que Ruth se deitou aos pés dele, e quando ele assustou, estava aquela mulher, ele pergunta: quem é? E ela diz: sou Ruth. E o pedido de casamento é feito de uma mulher para um homem. Aqui é costume nosso o homem fazer o pedido de casamento. Mas Ruth, a mulher humilde, sábia, sabe um tempo muito interessante. A gente precisa deixar Deus nos conduzir. Porque se Papai do Céu orientou Noemi e Ruth percebeu que era o certo a fazer, se é para me pedir em casamento, eu vou pedir. Ruth pediu Boaz em casamento, gente. A gente gosta de romantizar tudo, né? Que é o homem que tem que pedir e vir no canal. Ruth pediu Boaz em casamento. E Boaz nem pensou 2 vezes. Claro que sim. Ele disse sim. Ele disse mais: mulher, essa segunda ação sua ainda é melhor do que a primeira, porque você poderia escolher um jovem aí, mas você vai escolher a mim. Ele se sentiu lisonjeado. Mulher virtuosa, quem a achará? Um homem, quando encontra uma mulher virtuosa, gente, paciência, ele casa. Ele casa, louvado seja o nome do Senhor. E Boaz viu Ruth e disse: peraí. E ele pensou assim, eu imagino que Boaz já tinha olhado para ela com outro olhar, porque ele diz assim: mas tem um parente aí, mas amanhã cedo eu resolvo esse negócio. E Ruth foi para casa, muito alegre, contou a Noemi, voltou para casa. Boaz, protegendo Ruth, disse: coloque o manto sobre você. E o texto bíblico diz, ele falando, que ninguém saiba que ela dormiu na minha eira. Ela dormiu nos pés, mas ele tinha cuidado com o caráter de Ruth, com a fama de Ruth, não queria difamá-la. Então guardou em segredo aquele dia. O texto diz que ela voltou para casa, falou com Noemi, e Noemi falou: descansa o teu coração, minha filha, isso nas minhas palavras, que esse homem não vai sossegar enquanto não resolver esse negócio de tomar por esposa. E assim foi. No mesmo dia, ele chegou, ficou à praça. Quando o parente inibidor chegou, ele falou: tem Noemi aí que está vendendo as terras, e você é o parente legal para tomar ou para comprar as terras de Noemi. Aí o homem jovem, o parente próximo, disse assim: pronto, eu aceito. Vou tomar as terras para mim, eu tenho direito. Aí o pai disse: mas tem uma coisa, viu? Tem Noemi
e Ruth, que você vai ter que assumir como esposa e suscitar descendentes ao filho de Noemi. O homem que só estava aí pelo mundo, querendo fama, que nem conhecia a pérola preciosa que ele estava rejeitando, disse: não, pode ficar para você, eu não quero não. E assim termina a história de amor de Ruth e Boaz. Boaz, ele assume Ruth ali como esposa, e o texto bíblico diz que ele a amou. Não é difícil amar Ruth, gente. Não é difícil amar Ruth. Boaz ama Ruth, o Israel ama Ruth, a sogra ama Ruth. Porque quando a gente tem a virtude do Espírito Santo, não é difícil. Louvado seja o nome do Senhor.